Graça e paz, amados irmãos que estão ouvindo, uma alegria estarmos juntos, irmanados num só pensamento, num só senhorio, numa só devoção em Jesus Cristo. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Podemos dizer que muitas são o mal, calamidades, angústias, tristezas e tribulações, mas o Senhor de todas o livra. Vamos orar. Pai querido, nós dependemos plenamente do Teu Espírito. E se nós não aprendemos ainda a depender, que o Senhor nos ensine, Senhor. Nós queremos ser ensinados pela Tua Palavra, no poder do Teu Espírito, e que o Senhor guie toda a palavra, para que Teu nome, a Tua vontade e a Tua glória seja manifesta, Senhor. Nós não temos outro intuito de estar aqui. Somente, Senhor, Te conhecer e glorificar o Teu nome e ter plena satisfação em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco. O Senhor sabe que somos tão falhos e a nossa suficiência vem de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, cada um tem a sua história diante de Deus e cada um tem os seus momentos, as suas dificuldades. E a própria palavra de Deus diz lá em João, no mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, quer dizer, eu sou vitorioso. Mas todos nós precisamos aprender, e é a parte talvez mais difícil da caminhada cristã, eu creio que é o versículo, capítulo 9 de Lucas, versículo 23, que diz assim, se alguém quiser vir após mim, entra à vontade, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ao mesmo tempo, para traduzir esse texto, 2 Coríntios 4:10 diz assim, Paulo, levando no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Em mim opera a morte, mas em vós a vida. Quanto mais estamos morrendo para nós mesmos, estamos vivendo para Cristo. E há uma expressão de Cristo em nossas vidas. Amados irmãos, Deus usa várias coisas para nos encaminhar nos seus caminhos e mostrar quem Ele é. E uma coisa irrefutável que eu e você precisamos conhecer, não é só saber, não. Talvez hoje é a época que a gente mais sabe, se tem internet, se tem todos os dicionários bíblicos, tem N versões bíblicas, você tem tudo. Mas falta um conhecimento pessoal, íntimo com Deus. Quem é o nosso Deus? Os atributos imensuráveis de Deus. Deus é plenamente justo e Deus é plenamente santo. Plenamente justo e santo. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos grandes dificuldades para entender os caminhos de Deus, e a própria palavra de Deus diz, os meus caminhos não são os seus caminhos, e os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Mas, se você for olhar no Novo Testamento, Deus quer mostrar para nós os seus caminhos. E Deus mostra o seu caminho através do seu Filho. Aquela pergunta que Filipe diz, mostra meu caminho, qual é o caminho? O senhor vai para o céu? Vai preparar lugar? Mas qual é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém aqui chega até o Pai, se não for através desse caminho, que sou eu. Então Deus tem os seus caminhos, e o seu caminho é o seu Filho, é os passos do seu Filho. Mas os passos do seu Filho não são passos fáceis. Desde o nascimento, Jesus já teve dificuldade. Ele teve dificuldade para nascer. Não tinha local para ele nascer. Todo mundo está ocupado. Os hotéis estão todos lotados. E Jesus vai nascer aonde? Numa manjedoura. Uma estrebaria.
E quando Jesus nasce, Faraó vai dizer assim, Herodes vai dizer assim, mate todo mundo. Os meninos que nasceram, mate. E guiado pelo anjo de Deus, José e Maria fugiram. Deus preservou. E toda a vida de Jesus foi uma vida de dependência do Pai, de mostrar quem é o Pai. Ele foi provado em todas as circunstâncias que eu e você, do modo infinitamente maior, ele foi provado em tudo, mas não pecou em nada. E com 30 anos, só para você ter ideia, os próprios irmãos dele não criam nele. Dizia que é o meu maluco. Só depois da ressurreição que você vai ver que os irmãos vão crer nele. E com 30 anos, amados irmãos, 3 aspectos fundamentais na vida de Jesus. Jesus foi batizado, não porque ele tem pecado. Ele está dando um exemplo. A pomba desceu sobre ele, o Espírito Santo, a unção. E o Pai vai dizer, este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Imediatamente o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Que é prova que o Senhor Jesus ali, 40 dias e 40 noites sem comer, numa fome tremenda, ele é humano, e ele foi tentado em tudo que Satanás tentou Adão e Eva, no Gênesis 3. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ele venceu os 3. Mas parou por aí? Não. Jesus, com 30 anos, 33 anos, no final, 33 anos e meio, Jesus vai para o caminho da cruz. Se você pegar Lucas 9 até o final, até a morte de Jesus, tudo ali falando do caminho da cruz. Jesus sabia que ia morrer, Jesus sabia que ele ia ser negado, Jesus sabia que ele ia sofrer, Jesus sabia, amados irmãos, que o cálice que ele tinha que beber, ninguém poderia beber, porque é o cálice da morte, mas é o cálice da separação da face do seu Pai. E nunca aconteceu isso. Então Jesus passou por todos esse sofrimento. Aí, amados irmãos, dizer que seguir a Jesus você não vai sofrer é mentira. E toda a mensagem que diz, se você vem aqui, que Jesus vai resolver todos os seus problemas, também é mentira. Jesus nunca prometeu isso. Muito pelo contrário. Importa, com muitas tribulações e angústias e perseguições, que nós entremos no reino de Deus. É o contrário. Então, como é que Deus vai trabalhar com o seu povo? Para que o seu povo conheça a Deus. Para que o seu povo realmente adore a Deus. Que leve em conta o seu nome, a sua vontade e a sua glória. Então, Deus tem seus arranjos. E 2 arranjos que Deus fala poderosamente em nossas vidas. Primeiro é a sua palavra, que é viva e eficaz. Ela é viva porque ela produz vida, e é eficaz porque ela é poderosa. E ele diz assim, que ele divide juntas e medulas, alma e espírito, e ele faz o quê? Ele expõe as intenções do nosso coração. O que Deus está querendo conhecer? Nosso coração. Até onde nós vamos com o nome de Jesus para glorificá-lo? Até onde nós tomamos a nossa cruz e negamos a nós mesmos e seguimos a Jesus? E seguir a Jesus é o único caminho que traz a santidade de Deus, o nome de Deus, a glória de Deus, é seguir a Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 14 diz assim, eles seguem os passos do Cordeiro. Mas o Cordeiro foi humilhado, foi desprezado, foi injuriado, injustiçado. Bateram nele, afrontaram ele, arrancaram a barba dele, na unha. Você acha que os servos do Senhor são diferentes? Não. O grande problema, amados irmãos, é que nós não queremos.
negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Tomar a nossa cruz, amados irmãos, vai contra a nossa vontade para ficar com a vontade de Deus. É uma luta. Então Deus usa a sua palavra, que fala poderosamente em nossos corações, e Deus usa as circunstâncias. As circunstâncias é o que Deus usa tremendamente. Quantas vezes nós temos ouvido a palavra de Deus? Quantas mensagens? E mesmo assim, nós temos aprendido sobre Cristo, mas não aprender Cristo. Viver Cristo, ansiar por Cristo, glorificar a Cristo, submeter a Deus, que era a vida de Jesus. Jesus diz assim: eu não posso fazer nada sem meu Pai. Tudo que eu falo é aquilo que meu Pai me disse. É uma vida de dependência e confiança plena em Deus. Mas nós somos assim. Eu não sei andar de bicicleta, então o que eu vou fazer? Eu peço para Deus me ajudar, ter equilíbrio, tudo. Bom, agora estou andando bem de bicicleta, eu não preciso de Deus mais. Eu posso tocar minha vida. Aí como que Deus vai falar comigo, com você? Ele fala na sua palavra, Ele chama a atenção minha e sua. Nós vemos lá em Hebreus as 5 exortações. Não seja negligente com a palavra de Deus. Não seja incrédulo com a palavra de Deus. Não seja indiferente à palavra de Deus. Trate a palavra de Deus como palavra de Deus. Não seja insensível à palavra de Deus. E nós, muitas vezes, nós somos. O que Deus fala para as 7 igrejas. Olha lá, irmãos. Onde está o seu primeiro amor? Onde está a sua fidelidade? Onde está a sua separação do mundo? Onde está a sua submissão a mim? Onde está a vida de Cristo em você, uma vida de ressurreição? Onde está o testemunho meu? E aonde está o meu nome? A última igreja, indiferença. Eu sou rico e abastado, e não preciso de nada. E Deus fala: você não é quente nem frio, você é morno. As pessoas não vão ver em você, isso aqui é um crente, filho de Deus. Não, ele é morno, porque um dia ele é assim, um dia é desse jeito, ele não se firma não, um dia ele está fazendo o que o mundo faz, depois outro dia ele está dizendo que está... Não se firma. E Deus, na sua misericórdia e graça, chama a atenção de mim e de você, porque Ele nos ama. Então, o que Deus faz para chamar a atenção meu e seu? São as provações. É o local que nós vamos conhecer a Deus. Nós vamos conhecer a nós mesmos. Por isso, amados irmãos, é uma combinação desafiadora para mim e para você. É desafiadora. O sofrimento e a soberania de Deus. Como é que nós vamos conciliar um Deus justo, um Deus santo? E eu sofro, e Deus é soberano. Deus pode fazer todas as coisas. Meus irmãos, o sofrimento, a soberania de Deus é descanso, é conforto para a minha vida e sua vida. Se eu e você não entendermos isso, nós vamos ficar brigando com Deus. Está dizendo também, Deus, olha o que está acontecendo, o Senhor não está vendo nada disso? E a gente tenta culpar a Deus. É o Senhor que fez isso. Meus irmãos, Deus nunca faz nada que contraria a sua santidade, a sua justiça e o amor ao seu nome. Deus nunca. Mas nós sim, por causa do nosso coração. Então, como nós vamos conciliar isso daí, amados irmãos? Então, nós vamos conciliar o quê? A soberania de Deus no sofrimento. Como é que nós vamos enxergar isso? Será que nós enxergamos uma visão centrada em Deus a respeito do sofrimento? O que Deus diz na sua palavra? Que nós decoramos os textos,
Mas na hora que vem a dificuldade, seja ela enfermidade física, emocional, financeira, seja qualquer aspecto, relacionamentos, será que nós voltamos para a palavra de Deus e começamos com o sabemos? Quantas vezes nós já ouvimos aqui sabemos? Então Deus vai colocar você na cama, Deus vai colocar você numa situação difícil, Deus vai colocar José lá ser vendido, Deus vai colocar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Deus vai colocar Paulo nas cadeias. Como é que você vai conciliar o sofrimento e a soberania de Deus? Porque nós não conhecemos a Deus. O que Deus faz por causa dos seus filhos? E se você tem dúvida disso, olhe para a cruz. A maior demonstração que Deus é santo, Ele é justo, perfeito, fiel. Olhe para a cruz. Quem devia morrer lá era eu e você. Pois o nosso Senhor se encarnou para ir para a cruz, para me substituir, mas também para me incluir na sua morte. Então você vai ver lá Deus, como Deus ama um miserável pecador como eu e você, e como Deus odeia o pecado. Ele mata o seu filho, que levou o nosso pecado. Quem é que matou Jesus? Isaías 53 diz assim: aprova a Deus moelho. Jesus vai matar o seu próprio filho. Ainda você duvida de Deus? Ainda você duvida que Deus é soberano? Que Deus tem um propósito? Lá em Oséias diz assim: eu levarei vocês ao deserto e lá falarei o seu coração. Amados irmãos, bendito seja Deus pelos desertos. O que a Bíblia diz? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Ah, irmãos, eu vou dar graça a Deus, mas estou num leito, estou com dor, eu estou com problema conjugal, familiar, eu estou com problema com meus filhos. Essas coisas sempre a gente vai ter. Mas uma coisa eu não posso deixar de ter: a confiança e a dependência que Deus é soberano. Ele está sobre todas as coisas. Por isso, amados irmãos, que esses irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão enfrentar Nabucodonosor. Era um deus na época. Como é que aqueles 3 moleques vão enfrentar Nabucodonosor? Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço Ele. Eu sei o Deus que tirou o seu povo do Egito. É o Deus que fez passar o Mar Vermelho. É o Deus que fez passar o Jordão. É o Deus que nos levou na terra prometida. E tudo tinha lá. Eu conheço. Por isso pode acontecer o que quiser. Eu sei que Ele pode me livrar. É a soberania dEle. E se Ele não me livrar? Ele não vai deixar de ser meu Deus. Ele continua sendo santo e justo. São atributos de Deus. Será que nós entendemos daí, irmãos? O texto Romanos 8, 28. Sabemos. Será que nós sabemos? Que tudo coopera para o bem? Então, quando vem as nossas dificuldades, nós murmuramos e nós caímos, porque nós não sabemos. Eu não estou dizendo que dor não é dor, que dificuldade não é dificuldade. São reais. São dificuldades reais. Mas mais real que toda a nossa dificuldade é o nosso Deus. E Ele é fiel. Ele é justo e Ele é santo. Será que nós temos conhecido o nosso Deus? Que Deus que nós servimos, irmãos? Provérbios diz assim: do jeito que você pensa que Ele é. Se nós pensamos um Deus desse tamanho, é desse tamanho. Nosso Deus é imensurável. Todos os reinos da terra estão na sua mão. Todas as areias do mundo, do mundo estão na sua mão. Quem pode comparar com o nosso Deus? Ninguém. Você vai comparar a sua dificuldade com Deus?
Não compare. É incomparável. Ele é maior que todas as coisas. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que é por Ele, por meio dEle, para Ele, é toda a glória. Não importa. Deus está fazendo alguma coisa em nossa vida. Ele está chamando a atenção de mim e de você. Eu já falei para os irmãos, lá no Salmo, vamos ver o Salmo 119, para a gente entender o que a Bíblia diz, e muitas vezes, irmãos, nós ficamos muito teóricos, mas na hora das nossas pendências e dificuldades, Deus está querendo mostrar onde que está o nosso coração. Se nós amamos a Deus de fato, se nós confiamos nele de fato, se Ele nos levar, confiança plena, e se Ele nos levar, continua confiança plena. Salmo 119, versículo 6, 7 diz assim: antes de ser afligido andava errado, mas agora aguardo a tua palavra. Por que Deus nos aflige? Muitas vezes para nos corrigir, para que a gente volte à palavra de Deus. Ele continua: tu és bom e fazes o bem. Eu estava afligido, mas tu és bom. E tu fazes o bem. O que é o bem para Deus? Tudo coopera para o bem. Qual é o bem? Ser conformado à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz assim: ensina-me os teus decretos. Olha o 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse a tua palavra. Não é maravilhoso, amados irmãos? Ó 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são retos, justos, e que com fidelidade me afligiste. Será que nós sabemos? Nós sabemos. Que Deus é justo, que Deus é santo, sabemos que Deus nos ama, de fato. Então nós precisamos entender, amados irmãos, o sofrimento e a soberania de Deus traz conforto para mim e para você. Por que você acha que Paulo e Silas, depois de apanhar para caramba, depois de ficar preso às mãos e nos pés, eles estão cantando louvores a Deus? Paulo podia dizer: eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro. Porque acima da circunstância há um Deus soberano. Deus tem um propósito. E qual foi o propósito de Deus ali, daquele Paulo e Silas, presos daquele jeito? Salvar. Salvar o carcereiro e a família. Como é que alguém pode cantar louvores a Deus e estar numa situação dessa? Porque o seu coração está tomado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo. Ele ama o Senhor. Ele sabe que aquilo que está acontecendo tem um propósito para a sua vida. Deus não move nada, amados irmãos, que não traga a sua glória. Nada. Quando Deus vai fazer o tabernáculo, manda fazer o tabernáculo, termina no capítulo 40. Se você leu 39, mais de 10 vezes vai dizer: e Moisés fez de acordo com o que Deus disse lá no monte Sinai. Porque Deus não é glorificado quando não é feito de acordo com a sua palavra. E quando terminou tudo, encheu de glória o tabernáculo. A glória de Deus se manifestou ali. Mas, meu amado irmão, a glória de Deus vai se definhando. E quando você termina Juízes, cadê a glória de Deus? Cada um anda de acordo com o seu caminho. Deixaram Deus, deixaram a sua palavra. Não obedece mais Deus, não são submissos a Deus, não honram o nome de Deus, não adoram mais Deus. Aí Deus tem que fazer seus arranjos. E vai chamar quem? Ana. Vai usar Ana.
uma mulher estéril. E dela vai nascer quem? Samuel. E Deus vai usar Samuel. Para quê? Para corrigir a casa de Deus. A palavra de Deus não era ouvida mais, as revelações de Deus não tinha mais, e dentro da casa de Deus havia prostituição. Os sacerdotes se prostituíram. Deus usa Ana. Depois Deus usa Davi. Deus usa Ana, usa Samuel, usa Davi e usa Salomão. Terminou o templo, de acordo com a planta de Deus. O que aconteceu? A glória de Deus encheu aquele lugar. Tudo movendo para a glória de Deus. Nunca mais a glória de Deus encheu o templo no Velho Testamento. Mesmo na época do remanescente. Terminou o templo, a Bíblia não diz que a glória de Deus encheu. Você sabe onde que a glória de Deus volta a encher? Quando veio seu Filho. Ele veio cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória. Aí sim, amados irmãos, nós precisamos entender que Deus tem os seus caminhos. E seus caminhos, todos eles, é para trazer a sua glória. E eu e você aprendemos a nos satisfazer plenamente com Deus. Seja na tristeza, na alegria, seja em qualquer aspecto. Por isso que ele vai dizer em tudo dai graças. Mas também ele diz, orai sem cessar. Seja dependente do Senhor. Confie no Senhor. Os propósitos de Deus no sofrimento, amados irmãos, é uma escola da aflição. É a escola de Cristo. É para provar o nosso estado espiritual. Se nós murmuramos, reclamamos e esperneando e ficamos, amados irmãos, nós estamos vendo que o nosso coração não está firmado nele, nosso coração está firmado na circunstância e não nele. É como se nós estivéssemos falando assim, olha, as circunstâncias são maiores do que o meu Deus. Amados irmãos, nós precisamos entender, amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é plenamente humano. Ele no barquinho estava o quê? Dormindo, porque ele estava cansado. Mas, amados irmãos, quando acordaram ele é plenamente Deus. Ele diz, acalme-se a tempestade. Acalmou. Esse é o Deus. Ele tem a hora dele, o momento dele. O que ele estava conhecendo? O coração daqueles discípulos e os nossos corações. Acorda, senão nós morreremos. Ninguém pode morrer, ninguém pode afundar se Jesus estiver no barco. É impossível. Mas nós não cremos. Não é o barco que afunda, somos nós que afundamos. Porque nós não cremos. Então Deus quer provar nosso estado espiritual. Ele diz em Deuteronômio 8, eu levarei vocês para o deserto para o quê? Para provar os seus corações, para ver se há no seu coração o amor a mim, a devoção a mim, se vocês confiam em mim. E foram reprovados. E nós também, muitas vezes, estamos sendo reprovados. Mas não adianta ficar falando, eu fui reprovado, fui reprovado. Mas irmãos, eu fui reprovado, mas eu aprendi a conhecer o meu Deus. Cresci, pela graça de Deus, um pouco mais. Senão sempre nós vamos viver a mesma vidinha. Como é que o mundo vai conhecer os filhos de Deus? O mundo vai conhecer os filhos de Deus quando você está no hospital e você vai dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você vai estar no hospital, no último fôlego, e vai dizer assim, olha, eu anseio ir para a casa do meu pai. Lá é muito melhor que aqui. Quantos irmãos já vi falar isso? Mas nós somos apegados. Ele incita-nos à obediência. Eu andava errado. Jesus me afligiu. Eu voltei para a sua palavra. Incita-nos a avaliar os nossos caminhos. Se os nossos caminhos estão no caminho do Senhor. Ele convence-nos do pecado. Quer dizer que toda tribulação, porque nós estamos pecando? Não. Mas muitas das tribulações que Deus nos permite,
é para nós avaliarmos o nosso coração e nossos caminhos. Então, Deus é soberano. Deus quer que eu e você cresçamos. E crescer biblicamente, amados irmãos, é o oposto do mundo. Crescer biblicamente é você diminuir. Jesus não pode crescer em nós. Se nós comandamos a nossa vida, se nós não dependemos de Deus, nós sabemos tudo de Deus, mas Deus não é o centro da nossa vida. Cristo não é o centro e a circunferência da nossa vida. Ele não é o alvo da nossa vida. A glória de Deus não é o alvo da nossa vida. É a nossa glória, meu sucesso. Ele corrige-me, é para nos corrigir e nos disciplinar. Hebreus capítulo 12. O pai que ama seu filho de disciplina, para que você cresça e dê fruto de justiça. Por que você disciplina seu filho? Para continuar no caminho errado? Claro que não. E Deus nos disciplina. Deus tem dois instrumentos, amados irmãos, a vara e o cajado. A vara da disciplina e o cajado para trazer perto dele. Andam juntos, no mesmo trilho. Mas também, amados irmãos, é para nos prevenir. Muitas vezes nós temos tendência a entrar no caminho errado, então Deus manda uma tribulação na nossa vida. Pode ser uma tribulação de enfermidade, pode ser uma tribulação no casamento, com os filhos, seja o que for. Na parte financeira, seja o que for. Para nos chamar a atenção. Senão a gente não vai ouvir a voz de Deus. Nós estamos tão ocupados com as coisas, que nem Marta, nós não ouvimos a voz de Deus. Porque ouvir a voz de Deus não é prioridade para nós. Prioridade é resolver nossos problemas diários. Está equivocado. Todos os nossos problemas diários e as nossas necessidades diárias serão supridas se nós andamos ouvindo aos pés do Senhor a sua palavra, a sua direção, o seu governo. O que Ele quer de nós, o que Ele anseia de nós, é ter comunhão, devoção e amor a Cristo. Amados irmãos, Ele quer também para nos revelar quem Ele é. Quem Ele é. E quem Ele é? Ele é o plenamente santo e o plenamente justo. Deus é incomparável. Ele nos ama com amor eterno. Ele é imutável. As suas promessas são imutáveis. Mas, amados irmãos, a nossa incredulidade, nós endurecemos o nosso coração. E Hebreus 3 vai dizer assim: não tende em vós um coração perverso de incredulidade, como tiveram vossos pais lá no deserto. 11 vezes eles murmuravam contra Deus. E olha o que aconteceu, morreram no deserto. Só Josué e Calebe, abaixo de 20 anos, entraram na terra prometida, que fala das insondáveis riquezas que nós estamos em Cristo Jesus. Amados irmãos, o Evangelho de Deus é o Evangelho das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos, amados irmãos, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos, irmãos. Seja na dificuldade familiar, Efésios capítulo 5, 6. Seja na dificuldade dentro da Assembleia, capítulo 4. Seja na dificuldade em relação a nossas lutas em relação a Satanás, capítulo 6, Efésios. Nós temos todas as bênçãos. Deus deixou a provisão para mim e para você. Nós somos fracos e frágeis. Mas nós temos um Deus de toda graça. Nós temos um Deus de toda esperança. Nós temos um Deus de toda consolação. Mas nós temos, mas nós sabemos. Sabemos. Aquele irmão, Spurgeon conta que ele falou assim: olha, você vai lá na minha casa, eu preciso mostrar para você o tesouro que eu tenho em casa. E Spurgeon foi. Quando chega lá na casa, encontra o quê? A sua esposa tetraplégica.
E qual foi as palavras daquela mulher? Meu Deus, eu amo meu Senhor. Ele é soberano. Ele sabe o que faz. Ah, amados irmãos, como nós somos tão pequenos. Qualquer ventinho bate em nossa casa, nós já desesperamos. Por quê? Porque nós não entendemos que nós temos uma âncora segura lá no céu. O barco pode ir para lá e para cá. O mar pode crescer, ou fazer o que quiser. Quem me segura é a âncora lá no céu. A nossa esperança está lá. Não é nas circunstâncias. É para nos despertar à santidade. Para ver se há caminhos maus em nossa vida. Para nós avaliarmos a nossa vida, a palavra de Deus e voltarmos para o Senhor. Amados irmãos, nós temos a graça de Deus no sofrimento. Deus está falando. E o melhor modo de nós enfrentarmos é joelho no chão. A verdade é que o melhor modo de nós vivemos a nossa vida cristã e andarmos nos caminhos do Senhor é com o joelho no chão. Era assim que Jesus fazia. Joelho no chão. Não importa, não importa se está em pé ou está deitado, importa o seu coração. É verdade, até certo ponto. Mas por que Jesus orava ajoelhado? Mas Jesus também orou, não ajoelhado. Depende da circunstância. Ele estava no Calvário. Ele orou. Mas são circunstâncias que você está no leito de um hospital, como é que você vai sair do leito da UTI e vai ajoelhar? Mas se você pode, ajoelhe e ore ajoelhado diante de Deus. Nós não queremos nos dobrar ao Senhor, amados irmãos. O seu nome como Criador, Redentor e Soberano de tudo é Jesus Cristo. Ele é nosso Senhor, amados irmãos. Nós devemos olhar para o autor e consumador da fé. Nós devemos considerar Cristo. Olhe para Jesus. Nós temos, amados irmãos, nós falamos de Jesus como Salvador, e esquecemos de falar Jesus como nosso sumo sacerdote. Ele continua intercedendo por mim e por você. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que os sofrimentos, as tentações são difíceis. Mas Ele é poderoso, amados irmãos, para nos salvar e dar socorro na hora oportuna, porque há um trono de graça e de misericórdia esperando eu e você. Ele pode salvar totalmente aqueles que se chegam a Deus através dele. Por isso Ele convida eu e você para entrar no Santo dos Santos, por esse novo vivo caminho, o sangue de Jesus. Fica lá. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ia lá e voltava. Agora está aberto, rasgou o véu de cima até embaixo, está lá. Entra lá, fique lá. Não tem impedimento nenhum mais, porque você entra pela suficiência do sangue de Jesus, pela expiação, pela justificação, pela inclusão na morte de Cristo, pela filiação que nós temos em Cristo Jesus, pela paternidade de Deus. Você pode ir direto e dizer: Pai, Paizinho, Abba, Pai. O sangue já foi derramado. Qual é a nossa resposta ao sofrimento? Como é que nós respondemos ao sofrimento? Algumas coisas na Bíblia que são tremendamente desafiadores, porque a vida cristã, é impossível viver a vida cristã. Por isso que você vai ver, Jesus nos salvou e Ele mandou o seu Espírito. Ele sabia como é que nós vamos viver a realidade do céu sem o poder do Espírito Santo. Então nós temos o Pentecostes. Então se você tiver a cruz sem Pentecostes, você não tem a igreja. Mas se você tiver o Pentecostes sem a cruz, você também não tem igreja. A cruz e o Pentecostes andam juntos. Agora você vê um homem como Jó, que Deus diz que ele era um homem realmente, que Deus deu os predicados de Jó, porque sabia que era Jó,
era um homem justo, um homem temente a Deus. Mas tem coisa na vida da gente que a gente não para pensar. Jó sacrificava pelos seus filhos, mas não disse sacrificaram por ele. Como é que o sacerdote fazia lá em Levítico 16? Primeiro sacrificaram por ele, para sua família, depois pelos outros. Jó não. Jó sacrificava pelos seus filhos. Quer dizer que Jó não tinha erro? Claro que tinha. Mas Jó era um homem temente a Deus. E quando Deus tirou tudo, permitiu que Satanás é um servo. Deus usa Satanás, amados irmãos, para trabalhar com seus filhos. Usou na vida de Jó, usou na vida de Paulo. Mas ele tem seus limites. Tirou tudo. E Jó vai dizer assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. É uma atitude de humilhação completa e adoração a Deus. O que aconteceu com você, Jó? Perdi minha família toda, num dia. O que aconteceu com você, Jó? Eu perdi todos os meus bens. O que aconteceu com você, Jó? Perdi a minha saúde. O que você vai fazer, Jó? A mulher vai dizer, o que você deve aí? Pragueja contra Deus, amaldiçoa. E morre. Muitas vezes nós fazemos isso, quando nós estamos murmurando diante de Deus. O Senhor, ainda que tudo isso venha sobre mim, ainda assim, não me afastarei de ti. Nem agirei falsamente para com a tua aliança, porque o Senhor fez uma aliança comigo. Não foi eu que fiz uma aliança com o Senhor. Toda aliança que o homem quer fazer com Deus, ele quebra. Por isso, não tendo para quem jurar, está lá em Gênesis 16, 15, não tendo com quem jurar, uma coisa que seja igual a mim, jurei por mim mesmo. Então é impossível que Deus minta, porque Deus jurou por Ele mesmo. A aliança que Deus fez, Ele fez nele, com Ele mesmo, através do seu Filho, lá na cruz. Sei que tu ainda és o mesmo Deus verdadeiro, santo e justo. Todos os seus atributos do Velho Testamento, os seus atributos do Novo Testamento, o Senhor não mudou. Por isso a Bíblia vai dizer, ontem, hoje, eternamente, Jesus Cristo é o mesmo. Mas parece que Jesus atuava de um jeito naquela época, hoje não. É mentira. Ele ama os seus filhos, Ele ama os seus irmãos. Ele ama a igreja. Ele deu a vida pela sua igreja. Ele é gracioso, fiel, todo-poderoso. Portanto, eis prostrado diante de ti. Estava ali Jó. Decidi ainda te amar, ainda temer a ti, ainda confiar em ti, mesmo que tudo para mim pareça que está acabado. Inclusive a própria mulher. Tu ainda és o meu Deus, é o meu Pai, é a minha herança, é o meu Senhor, é a minha porção para sempre. Ninguém pode tirar. Embora eu não tenha nada mais no mundo que eu possa chamar de meu, ainda assim, tu és meu, Senhor, e eu sou teu. Ninguém pode tirar. É aquele amado irmão no leito da morte. E o irmão Washmani foi visitá-lo. Ele pegou na mão do Washmani e diz assim, eu sou do meu Jesus, e Ele é meu. Irmãos, nós deixamos circunstâncias, provações, que Deus está no controle de tudo, nos façam desanimar nesse caminhar, porque nós não conhecemos quem é o nosso Deus.
Tu és o Senhor somente, Tu és o meu e eu sou teu somente, és tudo para mim. Esse é um tipo de confiança filial, que sabe que é um filho de Deus e sabe quem é o nosso Deus e Pai. Ele tem plena convicção quem é o nosso Deus e Pai. Pelo vale da sombra da morte, essa fé inabalável em Deus é cultivada pela palavra e pela oração. As tribulações, a angústia, levam-nos de joelhos a clamar, a buscar, a conhecer o nosso coração dobre, dividido. Como o irmão pregou lá em Mateus 6, coração doble. O que eu vou juntar? Tesouro no céu ou tesouro na terra? No que eu invisto? Tesouro no céu ou tesouro na terra? Doble. Olhos simples, 2 olhos. Um olho que olha só para Cristo, o outro olho que olha para Cristo e olha para outras coisas. Não é um olho simples. Há 2 senhores. Há 2 preocupações. A preocupação maior é comer, vestir. E nós não preocupamos em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, o coração duplo. Ele continua dizendo, há 2 caminhos, há 2 portas, há 2 multidões, há 2 destinos. Capítulo 7. E ele termina, há 2 tipos de pessoas, aquele que ouve a palavra de Deus não obedece, mas aquele que ouve e obedece. Ele é firmado sobre a rocha. As tribulações virão, as dificuldades virão. O que faz a diferença? Você sabe que a rocha, amados irmãos, é Cristo. E você sabe o que está sobre a rocha? Obediência a Cristo. Obediência à sua palavra. Ele é firmado. Ele fica firme. Amados irmãos, a Bíblia deve ser aplicada para o nosso consolo em todas as dificuldades, interna e externa. Lembra-te quem é o nosso Deus e nosso Pai. Quem é? Dessa forma, somos capazes de suportar o sofrimento, obter o melhor da graça e do nosso Deus. Nós temos esse grande sumo sacerdote diante do Pai. Será que nós temos pensado, amados irmãos, que todas essas dificuldades que nos vêm é porque Deus nos ama? Eu corrijo e disciplino a todos quanto eu amo. Não é porque Deus está contra você, Deus é a favor a você. Olha o favor de Deus à cruz. Olha o favor de Deus. Deus nunca está contra. Ouça, amados irmãos, Deus está falando. Deus fala através da sua palavra. Será que nós temos ouvido, irmãos? Nós recitamos tantos os textos, mas eu tenho aprendido na aflição, na enfermidade, na dificuldade, a conhecer quem está falando comigo. E quando eu olho para mim, eu vejo que estou tão distante ainda daquilo que Deus quer. Mas eu também sei que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até a vinda de Jesus. Uma promessa. Se eu e você ouvirmos a voz de Deus e obedecermos. Ah, mas irmãos, que mais Deus tem que falar daquilo que Deus já tem falado? O que mais Deus tem que falar na sua palavra daquilo que Ele tem falado? Nós precisamos pedir, Senhor, abre meus ouvidos, abre meus olhos, para que eu possa ouvir com ouvidos que obedecem e olhos que olham para Ti somente e não tire de Ti os olhos. E o que Deus tem falado? Não temas, sou eu estou contigo. Ah, amados irmãos, a dificuldade, quantas vezes você e eu, nós vamos dizer assim, Deus me abandonou, Deus não se lembra de mim. É você e eu que abandonamos Ele. Ele nunca abandona os seus.
Nós precisamos ganhar a dimensão da cruz, amados irmãos. A cruz não é só a morte de Jesus, é antes da fundação do mundo e até a eternidade. Olhe que Deus moveu o céu por causa do seu filho e por causa da família para o seu filho, a igreja. Deus moveu o céu e veio até a terra. E ainda nós temos dificuldades de crer que Deus nos ama e que Deus é justo. Não queira andar diante de Deus com o pecado. Deus não aceita. Mas se eu e você pecarmos, nós devemos confessar, arrependidos. Ele é justo e fiel para nos perdoar e purificar de toda iniquidade. Amados irmãos, não devendo nada, nós precisamos ouvir o que Deus está dizendo. Eu estou com você por causa de ter um propósito. Nas suas dores eu estou com você. No seu sofrimento eu estou com você. Nas horas difíceis estou com você. Para quê? Eu tenho um propósito, meu filho. O propósito é que você me conheça. Que quando você fala que eu sou bom, você experimente que eu sou bom de fato. Quando eu falo que eu sou santo, você experimente que eu sou santo. Você experimente que eu sou justo. Você experimente que eu sou soberano. Estou no controle de todas as coisas. Experimente. Que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, que não conte. Não adianta citar o texto. Eu preciso, na dor, na tristeza, na hora difícil, falar: Senhor, se o Senhor conta o fio de cabelo que cai na minha cabeça, que eu nem percebo. Quanto mais nas minhas dores, nas minhas dificuldades. Eu estou com você porque eu tenho um propósito. E o propósito para você é o bem. E o bem é o meu filho. É ser conformado à imagem e semelhança do meu filho. Você sabe como meu filho foi dizer: tu és o meu filho, a quem eu tenho todo o prazer? 30 anos Jesus foi sofrendo. Foi provado em tudo, amados irmãos, em tudo. Deus nos prova, amados irmãos, não que Deus não conheça eu e você, Ele nos prova para que nós conheçamos a nós mesmos, se nós estamos firmados nele ou não. O meu propósito é amoroso, e isso é a sua transformação, à imagem e semelhança do meu filho. Eu provarei o meu amor até o final da sua vida. Jesus disse em João 13, Ele amou até o fim. E amou quem? Um vacilante como Pedro, um incrédulo como Tomé, um João que queria mandar fogo para queimar as pessoas. Ah, amados irmãos, Deus nos ama e ama até o fim. Nós desistimos de Deus. Nunca te desampararei. Quantas vezes você ouviu falar isso? Quantas vezes você ouviu falar: eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação da terra? Quantas vezes ouviu falar? Mas será que nós temos aprendido que a presença de Deus é real? Que aquilo que Ele diz é verdadeiro? Que eu posso estar num leito de dores, mas ao mesmo tempo gozar da paz de Deus que excede todo entendimento. Ah, mas irmãos, uma pergunta imaginável para mim e para você nessa noite. Você nunca imaginou. Por que não sou eu? Naquela dor, naquela tribulação, naquela angústia. Por que não sou eu? Geralmente o que nós perguntamos é: por que sou eu? Não, por que não sou eu? Eu sou teu filho. O Senhor me ama. E o Senhor diz que disciplina aqueles que ama, e muitas vezes você não cometeu o pecado, mas Deus ama tanto eu e você, que Ele quer que você cresça e conheça Ele mais e mais.
Segunda pergunta. Por que não isso em nossa vida? Por que não isso? Aquele irmão nos Estados Unidos, a família quis fazer uma viagem para a Europa e coloca a mãe e 3 filhas. A esposa e 3 filhas. Ele não podia, ele era um empresário, não pôde, ele ia depois. E vi a notícia para ele que o navio afundou. Morreram as 3 filhas, a esposa sobreviveu. O que ele faz? Ele pega o mesmo trajeto. E no local onde que aconteceu, ele diz: Senhor, que paz a mais doce quiseres gozar. Que dor que eu possa sofrer. Porque o Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha alegria. É um coração tomado por devoção a Deus, saber que Deus é soberano. As filhas não estão ali, mas estão com o Senhor porque eram servos do Senhor. Ah, amados irmãos, sou feliz com Jesus, eu sou feliz. O hino. Por que não agora? Mas, Senhor, justo agora, que parece que está indo tudo bem, e acontecem essas coisas, por que não agora? É a hora de Deus, é o momento de Deus, não é o meu e o seu. Se tudo é para manifestar a glória de Cristo. Lázaro está morto, 4 dias, cheira mal. É para manifestar a glória de Deus. Deus quer manifestar a glória dele. E ele começa manifestando a sua glória, sabe aonde? Num casamento. Acabou o vinho, acabou a alegria, o casamento acabou. Mas Jesus está lá. Jesus é o convidado, que nunca é desconvidado. E ele troca tudo, irmãos. A alegria que o homem tem em si mesmo, pela alegria em Cristo Jesus. E ele diz, ali começou a manifestar a sua glória. O que nós estamos trazendo de Deus? Se tudo que Deus promete se torna verdadeiramente, então por que não eu? Se Ele promete que Ele está nos disciplinando, a palavra e os arranjos, Ele promete que está conosco, que Ele nos ama, que Ele tem um propósito, e o propósito é nos conformar à imagem e semelhança de Jesus. Por que não eu? Deveria eu e você estar na primeira fila, porque almejamos ser parecido com o nosso Senhor. Ó Senhor, dê-me um coração de contrição pelo meu próprio pecado. Dê-me um coração de compaixão por aqueles que são perdidos. E dê um amor incondicional ao teu filho, custe o que custar. Essa é a oração de uma serva do Senhor, diante de Deus. Irmãos, Deus tem nos ensinado muita coisa. Muitas vezes, eu sei a intenção é boa, orar um pelos outros, está correto. Muitas vezes a gente fica orando pela cura dos nossos irmãos. E Deus está dizendo, você não sabe o que está fazendo. Eu estou curando o seu espírito, a sua alma, e você está preocupado com o físico. As nossas orações são humanistas, irmãos. Quando nós oramos mais para o bem físico do que o bem espiritual. E Deus está preocupado mais com o bem espiritual meu e seu do que o físico.
aquele irmãozinho no leprosário, no Paraná. Nosso irmão Glênio foi lá visitar. Saiu de lá chorando, clamando a misericórdia de Deus por ele. Não pelo aquele que estava lá. Os braços comidos, as pernas comidas, os olhos comidos, as orelhas comidas. E quando alguém entrava e falava de Jesus, ele levantava o toquinho para o céu e abria os lábios. É o Senhor. Eu amo meu Senhor. Toda a glória, toda a honra seja dada a Ele. Amados irmãos, que Deus fale poderosamente ao nosso coração. Que haja uma atitude na nossa vida, amados irmãos. Não nos conformar com a nossa vida cristã tão rasa, mas anseio de nos sermos transformados na revelação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em resumo, só qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. O resto é consequência. Que Deus seja louvado, engrandecido, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, amados irmãos, vamos orar. Um irmão, ora em nome de Jesus.